Paz e bem a todos nós deste imenso universo. Hoje, nesta terça-feira, 17ª semana do tempo comum, deste dia 30 de julho do ano de 2024, vamos ao Evangelho de Mateus, no seu capítulo 13, dos versículos 36 ao 43. Vejamos o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados e amadas de Deus, que somos toda criatura deste imenso universo, vamos meditar um pouco. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos, conforme Mateus 13, 40, no capítulo 13, no versículo 40. O que é que a gente faz com tanta maldade nesse mundo? Não dá para a gente criar um mundo separado. Os fariseus tinham esse complexo. Eles se sentiam os santos e queriam viver apartados dos pecadores. Jesus ensinou que a gente precisa saber conviver com todo mundo, sem ser todo mundo. Conviver com todo mundo, sem ser todo mundo. Vejamos, precisamos aprender com Deus, que é tolerante, paciente, lento em julgar. No livro do Êxodo, tem essa apresentação de Deus. Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, que conserva a misericórdia por 1000 gerações e perdoa culpas rebeldes, ou melhor, culpas e rebeldias e pecados, mas não deixa nada impune. Está lá no livro de Êxodo, no capítulo 33, no versículo 33. Meus amados e amadas de Deus, Jesus contou a parábola do joio e do trigo. Um homem semeou boa semente de trigo em seu campo. De noite veio o inimigo e semeou o joio. Cresceram juntos trigo e joio. Quando começaram a aparecer as espigas, notou-se que no meio do trigo havia o joio. Na verdade, não é fácil diferenciá-los. O joio tem cara de trigo, mas as espigas são diferentes. Os grãos do joio não são bem organizados na espiga como os do trigo e são venenosos. Os empregados queriam arrancá-los, mas o proprietário não deixou. Isso afetaria gravemente o trigo. É que as raízes do joio são rasteiras e saem se entrecruzando com as do trigo. Deixassem chegar o tempo da colheita, aí sim arrancariam primeiro o joio e o queimariam e recolheriam o trigo no celeiro. Jesus, à parte em casa com os discípulos, deu uma explicação a essa parábola. O homem que semeia a boa semente é ele mesmo, Jesus. O trigo são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. No fim dos tempos, os anjos farão a ceifa, e cada um terá o seu destino. Os maus para o fogo eterno e os justos para a glória. Vejamos, meus amados, que é salutar repensarmos toda esse entendimento que nós tivemos agora dessa passagem da palavra de Deus, que a gente acabou de ver agora,
que é o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 3, dos versículos 36 ao 43. Então, nós fizemos essa reflexão. Pois bem, uma primeira lição que nós aprendemos é nos precaver, vigiando para que a nossa plantação não seja infectada pelo joio. O inimigo age na calada da noite, enquanto todos dormem. Como Jesus contou na parábola, a semente boa tinha sido plantada durante o dia. Plantar durante o dia, ótimo, mas vigiar também para que de noite não venha o inimigo e infiltre o joio na plantação, é preciso estar vigilante também durante a noite. O dia pode representar a clareza e a transparência com que a gente precisa agir. Maria Santíssima. Quando a coisa é pública, é comunicada, é acompanhada por outros, o mal fica com menos chance, mas as coisas escondidas, conversas à meia voz, segredinhos, são campo fértil para a ação do inimigo. Claro, uma coisa é o direito à privacidade, que nós não podemos, negar. Mas outra ação às escondidas, acobertada pela mentira, pela falsidade, pela impunidade, é aí que o mal se infiltra com o inimigo, semeia o joio em nossa plantação. Uma segunda lição é que neste mundo vivemos misturados joio e trigo. Não é o caso de adotarmos o jeito fariseu de querer viver separados, de formarmos guetos cristãos. Somos fermento na massa, meus amados. Mesmo vivendo com todo mundo, não podemos ser todo mundo. Os valores do reino é que nos guiam, não os valores do mundo. Meus amados, vamos colocar em ação, pedindo a Deus, o Espírito Santo, que nos ilumine. Jesus mesmo pediu em prece ao Pai na última ceia que não nos tirasse do mundo, mas nos livrasse do maligno. O nosso mundo é o mundo mesmo junto com o joio, mas não para nos tornarmos joio, mas antes para ajudar o joio a dar bons frutos, não frutos venenosos. De toda forma, Deus é quem é o juiz. Assim já sabemos que o fim do joio é muito ruim Meus amados e amadas de Deus, peçamos agora ao Pai: vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora à oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Oh, glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja glorificado e louvado. Vamos pedir agora a misericórdia. Vinde, Espírito Santo, sobre cada um de nós e acendei em nossos corações o fogo do vosso amor, e tudo será renovado e criado. Os cativos são libertos e a graça e o amor de Cristo presente em nossas vidas, em nossas ações, nossos pensamentos, nossas atitudes. Fácil não é, meus amados, porque humanos somos e estamos misturados, trigo com joio, mas que Deus, na imensa misericórdia, nos ensine a viver junto do joio, misturado com o mundo inteiro, mas não ser todo mundo. Esta é a palavra de Deus para todos nós. Peçamos misericórdia e perdão. Ó Senhor Jesus, vinde em nosso auxílio, enviai os arcanjos, os anjos e toda a milícia celeste para abençoar este imenso universo. Meus amados e amadas de Deus, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Jesus, livra sim, porque só vós sois o reino, o poder e a glória para sempre. Receba o meu abraço, amados e amadas de Deus, e até o próximo, com a graça de Jesus.